Bruno, proponho-te que olhemos para o PEC 4 sobre duas vertentes. Por um lado, o conteúdo e a forma. Já vamos à forma, olhemos para o conteúdo. Estas medidas eram há muito apontadas por alguns economistas como sendo absolutamente necessárias, mas não se entende bem o discurso do Governo. Por um lado, vem falar de uma execução orçamental que corre bem, mas são precisas mais medidas. Por outro lado, fala de uma folga adicional para atingirmos um déficit de 2%, quando o compromisso são de 3%. Para quem nos vê e que não é um economista e não acompanha todos os dias este assunto, em que é que ficamos, Bruno? O PEC tem que ser dividido em três partes. Há uma que não tem grande história, que é aquela parte das reformas estruturais, que é a balela do costume. Permitem uma expressão, que é preciso reformar a justiça, é preciso reformar a saúde, é preciso reformar a educação, a conversa do costume. Portanto, essa parte não tem grande significado, não acrescenta nada à discussão. Depois tem uma parte que é a parte para este ano, em 2011, e aí começam as más notícias, não é? No sentido em que está tudo a correr tão bem, não é? Como ainda hoje o Ministro das Finanças disse no Parlamento, porque é que de facto é preciso uma folga adicional de 0,8%. Obviamente não está as coisas não estão a correr tão bem. Aliás, até porque o orçamento tinha um pecado capital que foi dito logo na altura, tinha um cenário macroeconómico que não estava ajustado àquilo que era a realidade na altura, muito menos a uma realidade que é pior ainda, depois, obviamente, dos acontecimentos no Norte de África e agora do Japão. Mas é preciso perceber que o Governo, quando aqui, na Económico TV, o Governo do Banco de Portugal diz que Portugal já estava em recessão, o Governo do Banco de Portugal foi acusado de tudo e mais alguma coisa, não é? Portanto, tivemos mais uma vez aquilo que tem sido o erro do Governo, que é pôr a cabeça na areia, negar as realidades económicas, da evolução económica, e dizer sempre que as coisas são melhores do que o que toda a gente percebe que está a acontecer, e depois do nada, de repente, fez mais notícias, não é? E isso é que, de facto, ninguém percebe, é uma má política de comunicação. E, portanto, depois do que foi o desastre orçamental de 2010, em que só se conseguiram cumprir os objetivos porque, de facto, houve aquela injeção de capital do Fundo de Pensões da Portugal Telecom, não se podia cometer o mesmo erro em 2011 e está-se aparentemente a cometer o mesmo erro. Ora, isto só vem por mais uma... Se nós tivéssemos uma caderneta de avaliação do Ministro das Finanças, era mais uma avaliação negativa. Ora, para alguém que já tem pouca credibilidade junto dos mercados, tem ainda menos credibilidade, não é? Porque o que os mercados veem é exatamente, não é? Nós, desde março de 2010, que apresentamos um PEC por trimestre. As contas são fáceis de fazer. Apresentámos um em março, depois apresentámos o normal em maio, depois as medidas, algumas já começaram em junho, em outubro tivemos um orçamento de Estado, vou descontar o Natal, e fomos agora já outro em março, não é? Portanto, andando a apresentar um PEC por trimestre. Obviamente ninguém acha que é normal o país apresentar medidas de corte por trimestre, porque nem sequer dá tempo de as aplicar e perceber os efeitos dela. Portanto, essa é a parte logo que eu acho, e foi por isso que a Moody's, de facto, e as agências de rating todas já vieram, já deram aqui um compasso de espera para perceber o que é que a Europa ia fazer, mas quando perceberam que a Europa não vai fazer nada de especial, já nos estão a penalizar. Depois vamos às outras medidas, que há a outra parte do meio, que são as medidas para 2012 e 2013. Eu aí temo a dizer que aquilo que ali está não foi o governo que fez, foi a senhora Merkel, né? Passa obviamente a brincadeira política, não é? Aquilo vem de Bruxelas, digamos assim, ou vem do FMI, se quisermos. Há uma imposição externa. É uma imposição externa, tem a ver com isso, tem a ver com o facto dos senhores estarem fartos de estar a ajudar e dizerem, a partir de agora quem manda somos nós, porque os senhores já não conseguem. E, portanto, e isso para a questão política que vai marcar a próxima semana é muito importante, no sentido em que imaginemos a solução que neste momento está em cima da mesa, com as eleições antecipadas e que vem um novo governo, independentemente do partido, não é? Portanto, seja PS, seja PSD, seja uma coligação, a verdade é que o programa não vai ser muito diferente daquele. O programa para 2012 e para 2013, independentemente de quem for o partido, vai ser mais ou menos aquilo. Um bocadinho mais para a direita, um bocadinho mais para a esquerda, um bocadinho mais sobre as pensões, um bocadinho mais sobre os funcionários públicos, um bocadinho mais sobre as empresas públicas. Não há margem de manobra. A margem é aquela. A questão é a questão precisamente da legitimidade e da credibilidade política. É isso que este governo neste momento já não tem, até por uma outra questão. É que se nós nos lembrarmos, em 2009, o governo foi eleito com um déficit que era mentira e que se descobriu logo em janeiro. Mas mais do que isso foi eleito. Eu desafiava alguém a reler o programa de governo ou o programa eleitoral do PS em 2009. Portanto, os portugueses, quando elegeram este governo, não foi para fazer isto. Foi para fazer outra coisa completamente diferente. E, portanto, este governo não tem legitimidade política para fazer isto. Isso significa que, se calhar, é bom ir às urnas, eleger um novo governo, nem que seja, não admito que seja novamente o engenheiro Sócrates a ganhar, e se outra vez eu penso a ganhar, isso os portugueses lá vão decidir, e decidirão, obviamente, bem. Mas esse governo vai ter essa legitimidade, porque o programa que ele apresentar vai ter que ser este, e vai ter uma legitimidade política reforçada, porque acabou a sair das urnas, e pelo menos acreditemos que tenha mais credibilidade junto dos mercados e junto das instâncias internacionais. E este ponto é importante, na minha opinião, porque eu acho que vai haver a tentação, caso o governo
caso confirme as palavras de Sócrates de ontem, portanto, que ele se demita se o PEC não passar, eu acho que vai haver a tentação de se poder avançar para um bloco central, e acho que essa temática, aliás, Marcelo Rebelo de Sousa, na minha opinião, não de forma inocente, como ele nunca é, numa iniciativa de ontem, hora de almoço, trouxe o tema assim do nada, de repente, outra vez para cima da mesa. Porque eu acho que esse tema vai-se voltar para cima da mesa. A questão do bloco central. Sim, porque a verdade é que o Presidente da República pode, caso José Sócrates se demita, o Presidente da República pode convidar o PS a indicar alguém para formar governo. Mas sendo que José Sócrates vai candidatar-se a um novo mandato como Secretário-Geral e não parece haver dúvidas que ninguém parece que é possível juntar. Eu acho que o PS não vai aceitar. José Sócrates e Pedro Passos Coelho. Não, pois eu acho que isso é impossível. Acho que é impossível juntar José Sócrates com alguém. Ele não consegue. Mas eu acho que pode haver, ou melhor, eu acho que esse assunto vai votar em cima da mesa, vai ser discutido. E, na minha opinião, eu acho que é uma solução perigosa. Eu acho que, até pelo sentimento que nós temos que a sociedade portuguesa está bloqueada neste momento, que de facto há uma série de coisas que têm que ser feitas, mas que nunca são feitas, avançar para esse tipo de soluções é não perceber aquilo que foi a manifestação de sábado. É não perceber que as pessoas neste momento querem ter uma palavra a dizer, querem pelo menos ter a força de sentir que estão a fazer alguma coisa. E, portanto, o que eu admito, e eu acho que isso é que poderia ser a solução inteligente para o país, embora a nossa classe política, e eu concordo com a Isabel Vaz, não nos tem surpreendido pela positiva, por essa sua capacidade de inteligência emocional e política, a solução, na minha opinião, seria ideal para o país, vai-se a votos, até porque a Irlanda foi a votos e não foi por isso que melhorou nem piorou a sua situação, estava má continuou, vai-se a votos. Eu acho que não vai haver maioria absoluta, seria uma grande surpresa se houvesse maioria absoluta, e o partido que ganhar deve ter a inteligência de formar uma grande coligação. Mas depois de sair das eleições. Portanto, deve ser esse partido a convidar, à direita, à esquerda, quem achar que deve convidar, e formar, de facto, um bloco, uma força na Assembleia da República que permita, uma vez por todas, viabilizar as medidas que relancem o crescimento económico. Agora, não deve ser uma solução imposta antes das eleições, deve ser pós-eleições. Bruno, há uma questão também de forma na apresentação deste Plano de Estabilidade e Crescimento. Parece-te que existem razões quando se fala de que o Governo deveria ter apresentado no Parlamento, internamente, mas também ao Presidente da República, antes de apresentar a Bruxelas este PEC? Essa foi a minha surpresa negativa, não é? Ou seja, se há uma coisa que José Sócrates nos tinha, ou nos tem habituado, é que é um político altamente profissional e altamente competente. Ou seja, não na discussão das ideias, mas na forma de fazer as coisas, e se há que reconhecer que José Sócrates é talvez o melhor político da sua geração. É de facto profissional. Ainda ontem, a entrevista de ontem, na SIC, é de um político altamente profissional. A forma como ele vira a história a seu favor, ou tenta recontar a história a seu favor, é de um político profissional. E, portanto, surpreende-me como é que ele cometeu, de facto, uma série de erros que não são habituais. Ou seja, não se pode apresentar aquele tipo de medidas, não se podem cortar pensões, não é? Sem falar com ninguém antes. Quer dizer, porque não estamos a discutir mais uma taxa de estacionamento, estamos a discutir a cortar pensões, quer dizer, a coisa talvez mais grave que se pode fazer num país, ou que o Governo pode fazer, e sem procurar previamente apoios, seja junto do Presidente da República, seja, obviamente, junto do Partido da Oposição, que até agora tinha dado apoio às medidas difíceis. E, portanto, é estranho, de facto, como é que José Sócrates comete um erro quase de principiante, digamos assim, do ponto de vista da forma política de fazer as coisas. Aliás, é por isso que Mário Soares, depois do artigo no DN, dá-lhe um raspanete, ele que é o pai do Partido Socialista. E, portanto, isso leva a uma interpretação maquiavélica que eu vou passar, e que é a minha interpretação maquiavélica, porque eu acho, de facto, as coisas não acontecem por acaso, nem acho que José Sócrates cometa erros por acaso, e, portanto, eu tenho uma interpretação maquiavélica para isso, não é? Eu acho que José Sócrates fez de propósito. Acho que Sócrates fez de propósito para provocar uma crise política. Já. No sentido em que ele sabe que, a partir do momento em que a situação ficou bloqueada no Conselho Europeu, nomeadamente a flexibilização do fundo, ou seja, que foi uma discussão que, entretanto, os jornais têm estado a discutir, se é ou não é preciso pedir ajuda formal para que o fundo possa comprar dívida no mercado primário, não é? Porque havia essa dúvida. E já se percebeu, ao terceiro dia fez-se luz, que realmente é preciso pedir ajuda formal. E eu acho que José Sócrates suporta tudo no seu currículo político, menos ser o Primeiro-Ministro que pediu ajuda ao FMI. E como ele percebeu que essa questão política em termos europeus não tem outro caminho, porque Merkel não vai ceder, a Alemanha não vai ceder... Preferiu provocar internamente uma crise.
Exatamente. Prefere ir a eleições, e logo se vê, e seja o que Deus quiser, do que ficar como alguém que sai do poder depois de ter pedido eleições. Como vos disse, é a minha tese maquiavélica, porque eu acho, de facto, concordando com o que estavas a perguntar, que é muito estranho que um político altamente profissional como José Sócrates tenha cometido um erro quase tão banal no modus operandi de apresentar o PEC 4. Isabel Vaz, este plano de estabilidade e crescimento, em versão 4, também é apresentado não pelo Governo, mas por notícias que, entretanto, nomeadamente o Económico foi tendo acesso a essa informação. Existia uma discrepância entre aquilo que eram as contas ou as previsões do Governo e as previsões da equipa de trabalho do BCE e também da Comissão Europeia. Ou, basicamente, e já tínhamos falado aqui no Certo de Contas, a Isabel, o Francisco Morteira Nabo e o próprio António Nogueira Leite já o tinham dito, estavam assentes em pressupostos que, de facto, não existiam. Pois, aparentemente foi exatamente isso que aconteceu. Quer dizer, lá ver. Aquilo que também já foi aqui hoje referido. Nós temos as contas todas erradas. Inclusive, já foi falado também que até os próprios previsões de modelos económicos que nós temos e os modelos onde nós assentamos, no fundo, as previsões de desemprego, as previsões de crescimento económico, as previsões, portanto, como é que impactam os condicionalismos externos na nossa economia, inclusive parece que não estariam também totalmente certos. Mas o ponto é sempre o mesmo, quer dizer, nós não podemos fazer PECs de 2 em 2 meses, ou 3 em 3 meses, ou de 4 em 4 meses. Nós temos que ter um plano de longo prazo, perfeitamente delineado, que convença aos mercados que estamos a fazer o caminho certo e que inclusive, internamente, também não estamos nestas gigajogas político-maquiavélicas, eu não sei como é que isso se chama. Quer dizer, foi um erro de palmatória, foi. Se foi de propósito ou não foi, efetivamente não se pode, na minha modestíssima opinião, eu não sou analista política, não se pode trabalhar desta maneira. Ou seja, não se pode. Quer dizer, acho que é um esticar a corda total. Portanto, ou o Governo, neste momento, vem dizer uma grande desculpa, vestido de branco, uma corda ao pescoço, e dar uma justificação muito bem dada porque é que fez isto desta maneira, ou não tem justificação possível. É um esticanço de corda que não tem ponta para onde se lhe pega. Aliás, eu recomendaria aos políticos a leitura de um livro que é, aliás, normalmente estes, por acaso eu esqueci-me de o trazer, mas que é O Senhor da Guerra. Ou seja, não se pode encostar o inimigo contra a parede sem saída, porque depois o inimigo tende, então, a fazer o que quer que seja, já não tem nada a perder e, portanto, faz também uma tolice qualquer. E, portanto, isso normalmente acaba mal, não é? Portanto, leiam O Senhor da Guerra, leiam os políticos, revejam bem como é que querem governar este país, porque nós já estamos a ficar fartos disto, não é? Quer dizer, eu não sei se há aqui uma maquiavélica ou não, mas pensem, para variar, pensem um bocadinho no país e nos portugueses e nestes 10 milhões de criaturas que estamos aqui, um bocadinho já agoniados com tudo isto, não é? Portanto, neste momento o Governo tem que, como lhe digo, tem que ir ao Parlamento vestido de branco, uma corda ao pescoço e dar uma desculpa muito boa para o que fez. E se calhar há, mas tem que vir dizê-la de forma transparente. Vaz, sendo que isso não vai acontecer, já percebemos hoje, o Ministro das Finanças esteve no Parlamento e não foi isso que aconteceu. Parece-lhe que, chegados a este momento, do ponto de vista de impasse político e nesta crise económica, é melhor Portugal ir para eleições? Olha, eu tenho dificuldade em responder a essa pergunta porque eu não sou, politóloga, não é como se diz? Portanto, não sou analista política e, portanto, tenho muita dificuldade em falar daquilo. Tenho dificuldade em falar daquilo que não sei e, sobretudo, também não tenho a noção como não conheço tudo, não é? Para se julgar, tudo tem que saber. E eu, justamente, não sei o que é que está a passar nos bastidores e não sei as variáveis todas. Aparentemente, eu penso que às tantas seria melhor. Aliás, como já referiu, outros países já têm estado em eleições. Aliás, a Bélgica, por exemplo, nem governo tem e, portanto, é indiferente. Quer dizer, eu acho que neste momento, quer dizer, ou eles se conseguem de facto entender como pessoas crescidas, ou então mais vale ir, de facto, e tornar a clarificar a situação. Agora, não sei se não estou a dizer uma enormidade, porque não conheço os dados todos, não é? Portanto, não sei o que é que se está a passar nos bastidores e, portanto, não sei se não estou, de facto, a dizer uma enormidade. Agora, que a situação é muito complicada e é preciso um jogo de cintura fabuloso para tudo isto, não é? Quer dizer, de facto, o que o Governo fez, o engenheiro José Sócrates fez na semana passada, quer dizer, ou realmente há uma explicação super maquiavélica para isso, ou uma explicação que a gente não sabe qual é que é, ou de facto não se faz.
Não se faz. Não se pode fazer uma coisa destas sem avisar. Quer dizer, é assim, todos nós hoje temos telemóveis, não é? Quer dizer, não me venham com a desculpa que não tiveram tempo ou que, quer dizer, isso não existe, sobretudo quando nós sabemos que o Banco Europeu está cá há imenso tempo a analisar as coisas e está cá toda a gente a analisar as coisas e, portanto, nada disto é por acaso. Haveria certamente tempo se houvesse por amor vontade. de Deus, quer dizer, não são conversa de Isabel fiada. Vaz, agradeço a sua presença. Bruno Proença. Obrigado. Agradeço também a Isabel Vaz, gestora, Bruno Proença, diretor executivo do Diário Económico, a comentar os assuntos que estão a marcar esta quarta-feira.